Então vamos lá. A gente ficou. Já resumiu. Então, eu já estava falando fechamos. sobre a questão da popularidade, que é uma das coisas que a gente tem que entender. Por que Deus não trabalha com popularidade? Porque há muitas pessoas que elas vão pela popularidade, elas não vão porque elas gostaram daquilo. É porque aquilo se tornou popular. Então, o que atraiu as pessoas foi a popularidade. Por isso que Jesus sempre fugia da popularidade, ele dizia, vai, não diga nada a ninguém. Então, eu sempre aprendi uma coisa, isso um grande mestre me ensinou há uns 15 anos atrás. Ele me disse, Deus está aonde muitas das vezes a multidão não está. Naquilo que não é popular, naquilo é onde você vai conseguir enxergar Deus. Porque Jesus sempre se isolava e ele falava assim, ele sempre, porque Deus nunca quer que as pessoas estejam com ele porque ele é popular. Mas Deus quer que esteja ele porque você viu nele, conheceu ele, foi atraído a ele pelo amor dele. Então, quando eu entendo isso, é muito fácil. Por isso que Jesus ele se ausentava da popularidade. E nós hoje vivemos uma era diferente. Então, hoje é muito mais fácil a gente olhar, dar credibilidade a algo que é popular. E eu não estou dizendo jamais que aqueles que são populares não tenham credibilidade, pelo amor de Deus, amém? Eu só estou trazendo aqui o entendimento. Biblicamente, a questão que a gente tem que tomar cuidado é sobre essas coisas. Porque nem sempre aquilo que Deus vai nos trazer precisa ter um destaque. E às vezes nós mesmos queremos que, puxa, como que eu queria que esse conhecimento pudesse se expor. E a gente fala assim, mas Deus é que quem vai fazer isso, se tiver que fazer isso, Deus é que fazer isso. Por isso que Deus disse para Abraão, Abraão, você vai ser uma bênção, você vai abençoar muitas pessoas, vão aparecer pessoas no teu caminho que serão bênção para você, vão pessoas que aparecerão no teu caminho que vão ser maldição para você, mas guarde uma coisa, Deus dizendo para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Então, quem vai fazer isso é o próprio Deus. Entendeu? Se é que Deus queira fazer. E quando Deus quiser fazer, ele vai fazer uma coisa normal. Mas o que eu tenho que entender? Jesus não era popular da época. Não era popular na época. Aliás, eu estou falando de Jesus de um menino de 30 anos. Porque há quem olha para mim e fala que eu sou menino diante de muitos mestres e eu respeito isso e vejo isso jamais como uma ofensa. Mas eu de fato sou um menino, mas eu tenho 48. Agora imagine Jesus com 30. Eu sou hoje me colocaram uma foto lá no perfil, aí o Lobato falou assim, ei, colocou a foto de você quando era adolescente, falei, ô Lobato, deixa eu ser feliz. Aí, o que acontece? Jesus tinha 30 anos. Então imagine Jesus com 30 anos e na cultura judaica, quanto mais cabelo branco, a barba branca, comprida, eles eram mais sábios. Então Jesus não era popular porque era um moleque, desculpa a expressão, um moleque, um menino, um jovem, com 12 jovens mais novos que ele. O mais velho tinha 27 e o mais novo 18. E trazendo um evangelho diferente, não era popular. E inclusive, além de Jesus não ser popular, fazendo sinais, prodígios, e pastor, me prova que Jesus não é popular. A maior prova disso é que quando os soldados foram capturar Jesus, ele falou, nós não conhecemos, vocês têm que me entregar. Sim. Ele estava tão no meio da multidão que ele era tão comum que Judas teve que ir lá. E ó, aquele a quem eu beijar, esse é o Jesus. Então nós notamos que Jesus não era uma pessoa popular. Exato. Então, além disso, depois o evangelho da época também não era popular. Havia diversas outras religiões sendo pregadas, praticadas e não era popular. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, que a igreja ela vai para aquilo que é popular. Sim. E eu não estou dizendo que esteja errado, mas a gente tem que fazer seletivo, pedir direção de Deus, isso é importante. Agora na era digital, então, é mais impressionante que você vai ver essa migração. Porque muitas pessoas, às vezes, por estar aqui, e aí ter que ir nesse lugar físico, né? Agora, na era da internet, muitos deixam de ir para suas próprias igrejas, onde está tendo um culto online, e vão migrar para outras que são maiores. Sim. Vamos dizer, entendeu? Então, esse é o tempo que isso vai se tornar nítido. Né? Aqueles que estão ali porque gostam daquele ambiente que estão
escuta a voz daquele pastor que está alimentando, ou aquelas que são desesperadas para ir atrás de coisas de fama de outros lugares. Engraçado, entendeu? eu lembrei de um fato aqui, você falando, me lembrei da minha infância. Meu primeiro trabalho foi numa feira. Feira livre, essas feiras no Brasil, quem é do Brasil sabe, aquelas feiras livres que tem. Eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro que meu tio, hoje ele não está conosco, e ele me colocava para organizar as barracas, era barraca de fruta. Então eu gostava de pegar as frutas da caixa e organizar. E aí ele falava... Imagina como você organizava as frutas, né, amor? E aí ele gostava Você também. organizar que nem organiza seu armário, tudo por cor. Então, Você media as frutas assim, pra ficar tudo bonito. organizava certinho, não lembro, mas organizava. Mas aí por que eu estou dizendo isso? Porque na feira, e o evangelho não é feira. Se você for na feira, às vezes tem uma barraca do lado, tá vazia. Aí tem uma barraca, tá cheia. Aí o cara não vai na vazia para saber o preço, ele já vai naquilo que tem um monte de gente. Porque acho que aquilo que é o Tem gente lá, então é lá que eu vou comprar. Lá é o melhor preço, lá tá a melhor fruta. E eu lembro que o meu tio falava o seguinte, a gente vai abaixar a laranja. E eu falava, por que você vai abaixar a laranja? Porque a gente vai pôr um preço barato, vai vir um monte de gente e vai atrair um monte de gente. Era batata. Ele abaixava o preço da laranja, mas viu um montoeiro. Aí a barraca do cara do lado estava vazia. E as frutas, só a fruta, a laranja dele que estava barata. Mas as outras frutas dele estavam tudo mais cara que a barraca do lado. Mas como o pessoal ia comprar a barraca, já comprava o morango, comprava o limão, que era tudo mais caro. Então, às vezes, o evangelho está assim. Vamos lá ali que está mais cheio. Né? Vamos ali que tem mais popularidade. E eu não estou dizendo que não possa ter. Mas entenda isso. Toma cuidado. Porque hoje as pessoas estão indo para isso. Entendeu? E isso é uma coisa que, me fez lembrar. Eu agora lembrei aqui. Vamos prosseguir que tem muitas perguntas ainda. A próxima é, por que orar? Vamos fazer aqui da moça aqui que está perguntando faz tempo. Quem vai dar corpo ao anticristo? Quem no seguinte, o quê? Um homem. Eu não vou afirmar aqui, irmãos, eu tenho aqui as minhas convicções e eu não vou pôr aqui o nome da pessoa, amém? Se a gente tivesse uma aula em particular, talvez eu daria esse nome, mas eu não quero, até porque eu jamais quero causar qualquer sentimento. Até porque também isso é só a título de especulação para nós, porque para nós, indiferente ou quem vai ser, a gente não vai estar aqui, amém? Mas vai ser um homem, e um homem jovem, no máximo de 40, menos que 45 anos, né? Ele tem que ser maior de 30, por causa que Jesus teve que se manifestar, porque Jesus com 12 anos, Jesus já ensinava os mestres, ele estava ensinando os mestres com 12 anos. Então Jesus, por que Jesus não se manifestou antes? Porque ele não tinha capacidade? Tinha, ele já ensinava com 12 anos. Mas Jesus ele vai com 30 porque essa era a idade que o judeu respeitava, entendeu? Que é a maturidade para eles. Então, ele tem que ser mais do que 30 anos e ele vai estar ele é considerado como um jovem e ele vai ser, a princípio, ele não sabe que ele é o anticristo. Não sabe. Mas em determinado tempo ele vai ter conhecimento do que ele está sendo conduzido, mas ele vai gostar do poder. Ele vai amar tanto o poder que ele não vai se ligar, se importar com quem ele é mais. É um líder político, né? É um líder político. É um líder político, amém? A próxima. Por que orar por paz em Jerusalém, sendo que vai ser lá que terá a grande tribulação, um dos lugares? E lá vai ter toda a guerra. Por que orar? Deus pediu que orássemos para ter paz em Jerusalém. Bom, eu posso dar várias explicações, várias. Eu vou dar uma que para mim eu acho que é uma das mais fortes. Quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele poderia imediatamente ir embora. Jesus não foi, ele demorou 40 dias. E esses 40 dias o Pai deu a ele para que ele pudesse ir em busca dos seus discípulos, né, que haviam se dispersado. Como ele mesmo já havia orientado, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. se dispersarão. Jesus foi atrás de todas as suas ovelhas, todos.
Estavam 2 indo para o caminho de Emaús, nós conhecemos, estavam outros indo para lá. Então ele juntou 500 e a recomendação deles era voltem para Jerusalém. E naquela época, Jerusalém não era o palco dos milagres de Jesus. O palco dos milagres de Jesus era Cafarnaum. Mas Jerusalém era a habitação de paz. E ele falou, vocês voltem para Jerusalém, fiquem lá que o Espírito Santo vai descer em Jerusalém. Então, vocês têm que estar em Jerusalém. Então, por que Deus ora para que nós oremos para que tenha paz em Jerusalém? Porque também Jesus vai descer em Jerusalém. Sobre Jerusalém. E tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo descem num ambiente de paz. Por isso que a Bíblia diz que quando disserem a paz, repentina destruição. Ah, é verdade. Verdade. Deus precisa desse ambiente para ele descer. Entendeu? Então é quando se manifesta. No sentido, então, quando está falando ore pela paz de Israel, é como se você estivesse orando. Que haja paz para que Jesus venha logo. Nossa, essa daí eu não tinha aprendido, não. Essa foi agora, amor. Bem. Ó, a outra pergunta. Mas tem outras coisas, mas eu só essa daí para mim. Forte, já tá ótimo. Outra coisa que falaram aqui, ó, como poder. Foi a pergunta, né? Como podemos saber que o anticristo não sabe quem ele é? Você leu um versículo na outra semana sobre isso, não foi? Que ele vai gostar do poder, aquele que fala que ele vai gostar do poder. Então, ali no versículo parece que dizia que ele não sabia, mas não, ele não vai sabe. ter conhecimento. Ele não sabe. Até porque também ele vai ter o conhecimento, porque ele... Preste atenção, Deus jamais permitiria que uma pessoa nascesse para ser condenada eternamente. E eu confesso para você que eu não seguiria um Deus desse. Ele criar uma pessoa com uma finalidade, que é tomar o lugar do anticristo, e condenar essa pessoa eternamente, sem ela dar a ela o poder de decidir se ela quer ser ou não. Imagine, isso não é Deus, isso é um déspota, para mim é um tirano. Eu vou criar um ser, destinado a ser o anticristo, e que esse ser não vai ter a oportunidade de se arrepender, ele vai passar a eternidade dele condenado. Eu ia falar, que Deus é esse? Não é Deus. Isso é um déspota, um tirano. Não deu a essa pessoa a condição de escolher ser e não ser. Por isso que é a mesma coisa Judas. E aí já é outro assunto. Já falei sobre isso que muitas pessoas não conhecem. Acho que Deus criou Judas também para esse fim. Isso daí tem lá, se você quiser saber. Vai no de trás das letras, no YouTube. Tem lá. Não, porque ela tá falando aqui, ó. Porque a partir do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ela sempre entendeu que o anticristo é preparado para isso. Sim. E por consequência desse preparo, Sim. ele saberia quem ele é. Assim como Jesus sabe quem ele é. Jesus não sabia, até uma certa idade, quem ele é. Jesus nunca soube, e Jesus nem soube, ele sabia que... nunca soube. Jesus, por um grande período, ele não soube quem ele era. E Jesus, tudo que ele soube, não soube porque ele era Deus. Ele soube porque teve que ser revelado a ele. Há um texto na Bíblia, eu quero mostrar para você isso, aí você vai entender, aí eu já vou falar também sobre a gente Tessalonicenses. A revelação foi feita quando ele foi lá no monte, né? O destino que ele ia ter. No monte. Naquele momento... Iria acontecer exatamente com ele, né? Exatamente, é isso que eu vou estar lendo aí com eles. Deixa eu pegar aqui o texto. Qual que você quer? Da Transfiguração, capítulo 9 de Lucas. Versículo 30, diz assim, ó, 9:30. Eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, falando da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Então eu entendo que nem Jesus sabia que ele ia morrer,
e que ia ser em Jerusalém. Estava falando para ele da sua morte. E que onde seria? Em Jerusalém. Você acha que se Jesus soubesse tudo, Deus ia mandar 2 homens vindo lá do céu com um objetivo? Qual era o objetivo deles? Falar da morte, da sua morte, e que se cumpriria em Jerusalém. Então Jesus não veio um homem pronto. Porque senão seria muito fácil vencer o diabo, porque Jesus já veio todo preparado. Nem o diabo ia falar, ei, você não me venceu, você já veio pronto. Precisaria ser um homem comum, com as mesmas paixões, sujeito às mesmas vontades, ter os mesmos desejos. Na verdade, o grande plano de Deus para a humanidade, com a vinda de Jesus, era a salvação da humanidade, né? Era o quê? Cumprir o sacrifício completo para que nós tivéssemos o acesso de novo ao eterno. Porque nós havíamos perdido mediante o pecado. Sim. E para resgate nosso, teria que ser uma pessoa perfeita, sem mácula, um cordeiro sem mácula, sem pecado. Então, se ele chegasse e fosse como Deus na terra, era fácil vencer. Porque ele não ia passar por tentação, ele ia conseguir ser perfeito. Deus não pode ser tentado. Deus precisava o quê? De alguém que viesse no mundo como homem, como carne, como nós, e não pecasse. E isso só nos mostra uma grande coisa. Há uma grande possibilidade. E por que Jesus conseguiu? Porque ele tinha a ajuda do Espírito Santo. Por isso que lá em João 17, ele vai orar ao Pai dizendo: Pai, eu sei que você prometeu não deixar mais, mas eu rogo que você deixe o Espírito Santo 16. Porque eles vão precisar. Porque eu só consegui ficar nessa terra porque eu tive o auxílio do Espírito Santo. Eu só consegui a lógico, teve os méritos dele, mas o Espírito Santo foi fundamental. Pensa, ele quis nos mostrar uma coisa, nós também podemos. Quando ele diz que nós podemos fazer, nós podemos, porque o Espírito Santo hoje, ele está em nós, ele mora em nós. Então, não há desculpa. O porquê que não acontece? Porque volta aquilo que se fala, nós hoje não temos mais tempo de intimidade com o Pai. Então, quando você não tem tempo de intimidade, você não conhece quem Ele é e você não sabe o poder que há sobre a sua vida. Então, por isso que é de suma importância esse tempo de intimidade e conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Então, sendo preparado é o seguinte, há 2 meios de entendimento. Eu posso ser preparado por alguém com consciência, com consentimento, ou posso estar sendo preparado para alguém sem saber que alguém está me preparando para algo. O caso do anticristo, ele está sendo preparado por Lúcifer, os projetos de Satanás, sem que ele mesmo esteja sabendo que ele está sendo preparado para esse fim. Não é, na verdade, porque é uma manipulação. Não, mas não é na verdade aquela coisa que nós somos vasos sendo usados por Deus, ok? Então, nós temos a consciência, quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos o Espírito Santo e temos a consciência de que esse manual deve ser o nosso manual, ok? Então, por exemplo, quando nós fazemos alguma coisa que vai contra esse manual, o Espírito Santo começa a nos alertar. Sim. Alguma coisa está errada, ok? Quando você não é instrumento para uso dos propósitos do reino, você é instrumento para uso dos propósitos das trevas. Então, um cara que ele está inserido na política, como aconteceu no meio, que a gente vê grandes corrupções acontecendo por meio de política, por quem que está sendo usado aquele homem que entra num propósito de tirar dinheiro dos cofres públicos para se utilizar ao seu bel prazer, para si mesmo, sabendo que milhões de pessoas podem morrer por falta daquele dinheiro? Quem está usando ele? Ele não tem a consciência de que eu sou o Satanás, eu estou fazendo a vontade de Satanás. Ele tem? Não. Por quê? Porque ele já está no mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É óbvio que as pessoas fazem essas coisas achando que é a coisa mais normal do mundo, sem se intitular eu sou o Satanás. Satanás está me usando. Não é verdade? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É isso que o mundo está acostumado a fazer. Então, quando o espírito do anticristo se apossar de um homem, é porque ele já deu todas as legalidades e abriu todas as portas para que aquele espírito se apossasse dele completamente. Não é isso? Então, seria isso a preparação, ele já está abrindo o coração dele e a vida dele para fazer maldades ao longo da vida dele.
Só que ele também é aquilo que você falou. Deus deu a oportunidade para ele de conhecer uma palavra de verdade. Na verdade, uma das coisas que mais envolve o anticristo é o poder. E o que mais o ser humano busca é poder. Então, o poder é uma coisa... Jesus nunca buscou poder. Tanto que quando Pedro cortou a orelha dele, cortou a orelha de Malco, naquele instante, ele falou, ô Pedro, se eu quisesse, meu pai mandava miríades de anjos. Jesus nunca quis usar o poder. Nem o Deus nos ensinou a usar o poder. Deus sempre se manifestou através do amor. Então, uma coisa que a gente tem que entender, a fé, já disse isso, muitos que já caminham comigo sabem que eu gosto de falar muito sobre isso. A fé que Deus me deu não é para acreditar no poder de Deus. Acreditar no poder de Deus é lógico, ele só é Deus porque ele tem poder. A fé me faz acreditar no caráter de Deus. Então eu aprendo o seguinte, que Deus não faz tudo que pode. Deus faz tudo que deve. Então Deus nunca movimentou-se na história se revelando pelo poder. Deus sempre se movimentou na história se revelando pelo seu caráter. É lógico que em dados momentos da história ele teve que interferir com o poder, mas Deus nunca quis mostrar quem ele é pelo poder, porque quem se revela por meio do poder é déspota, é tirano. Deus se revela através do amor. Então, é importante entender que nós estamos numa era onde as pessoas buscam o quê? Poder. Então, elas podem, qualquer uma delas, serem usadas por causa de Satanás. Então, aí elas querem ter o poder de estar certa, querem ter o poder de saber mais que as outras, querem ter o poder de ter a razão, querem ter o poder de fazer. E se fosse Jesus, eu falaria assim, não, pode ficar com a razão, eu quero ficar com a paz. Pode ficar com a sabedoria, eu quero ficar com o entendimento. Então, a importância hoje, todo mundo briga, as discussões, é o poder. Se não é poder do dinheiro, é poder do conhecimento. E se não é poder do conhecimento, é o poder da fama, da popularidade. Então, hoje, o que está destruindo a humanidade? O poder. Então, o que Satanás, todas as pessoas que estão em busca do poder, quer ter poder, elas é um instrumento para que Satanás possa usar ela a qualquer momento. Por que não usou Jesus? Porque ele nunca estava atrás do poder. Eu estou atrás de fazer uma missão. É a missão que meu pai me falou. E essa missão. E se eu não tiver assim, é por isso que ele disse, eu li domingo, nós temos que ir embora, tá o texto lá, nós precisamos ir, porque o filho da perdição vem, e ele não tem nada em mim. Ele não disse, eu não tenho nada dele, ele não tem nada em mim. Porque o que ele quis? Poder. E ele perdeu o céu por causa do poder. Então ele não tem nada em mim porque eu nunca quis poder. Não tem abertura. Eu quis fazer a vontade de Deus. Aqui uma pergunta. Maria e José sabiam? Maria e José sabiam que ele era filho de Deus? Maria e José tornaram a saber que era filho de Deus quando os anjos apareceram para eles e falaram. No teu ventre, né? O que está dele foi nascido do Espírito. Maria e José sabia. Só que, dado o momento da história, Jesus, ele vem e se torna uma pessoa comum. Lógico que ele era um menino de destaque, tinha muito conhecimento, mas ele estudava. O conhecimento que ele tem é normal para o judeu. Sim, de estudar, porque ele estudava a Torá. Todas as crianças, principalmente homem, eles já começam aprendendo, né? O judeu, por cultura, ele é alfabetizado com a Torá. Então, só que Jesus é lógico. Jesus ele tinha um conhecimento mais amplo, não porque ele era super dotado, é porque ele era super dedicado às coisas de Deus. Então, uma coisa, muitas pessoas olham Jesus com 12 anos ensinando. Jesus era super dotado. Jesus era super dedicado. Porque senão seria, de novo, Deus se beneficiando do intelecto de alguém para vencer o diabo. Deus não precisa disso. Então, Jesus era um menino super dedicado. E ele dedicado às coisas de Deus, zeloso pelas coisas de Deus. Tanto que ele falava assim, quando a mãe dele foi buscar ele no templo, o que ele falou? Eu estou aqui tratando assunto do meu pai. Então, ele ensinava, quanto mais dedicado você é às coisas de Deus, mais Deus vai te dar. Aí eu tenho pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus e quer ter as maiores revelações. Você não é dedicado a Deus.
Você não é dedicado às Escrituras, você não é dedicado a um relacionamento a Ele, então não tem como. Então Jesus era dedicado. E aí, diante disso, Jesus vivia uma vida muito normal. E a mãe dele era praticante, como o pai dele, do judaísmo, embora o pai de Jesus morreu muito cedo. Jesus, acho que tinha de 14 anos quando o pai de Jesus morreu, o José, pai terreno. Então a mãe dele e os irmãos dele cresceram com Jesus muito comum. E aí a gente, talvez isso para nós, né, a gente não vê nada acontecer e a gente esquece das promessas, porque a gente se torna pessoas que muito precisa estar vendo as coisas e não crendo no que já foi dito. Ah, mas me disseram, mas não estou vendo nada. A fé não precisa ver, a fé não precisa sentir, a fé me faz crer sem sentir e sem ver. Então o que eles fizeram? Acharam que Jesus ia ser o grande libertador, como judeus, que os libertaria dos romanos. Mas Deus mandou um Jesus que libertaria os humanos. Então a mãe dele, por causa disso, ela não nem os irmãos conseguiram Jesus, porque falou assim: não, ele não está querendo nos libertar. Não, acho que, sei lá, eu creio que dado o momento da história, ela queria que Jesus praticasse o judaísmo. E Jesus falou: não, eu quero praticar o cristianismo. E é aí que Jesus veio trazer, o cristianismo. Outra pergunta é: os chineses, com toda a ânsia de poder, dinheiro, tem a ver com que no futuro irão dar o dízimo a Israel? Não entendi. Os chineses, isso aqui quem perguntou foi acho que é a Sirlei, que ela faz aula com você. Sim. Então deve ter aquela referência, sabe, que eles vão sim. dar o dízimo. Eles não têm problema de dar o dízimo, não. Ela tá falando, essa ansiedade que eles têm sobre poder, dinheiro, tem a ver com que no futuro eles vão dar o dízimo a Israel? Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a questão do poder em massa. Porque a gente tem que... para onde estão os olhos nossos? Isso é importante. Muito boa pergunta, Shirley. Ao mesmo tempo a gente está vendo essa ganância pelo poder da China. Não é só alguns... A China está prosperando no sentido global. Global não, no sentido do país. Ela está prosperando. Só que os nossos olhos estão olhando para o lado financeiro e o lado que não é cristão. Mas não sei se vocês sabem, a China, em 2018, mandou 2.000 jovens missionários espalhados pelo mundo para países orientais. Financiados 100% pelo próprio pessoal da China. Então, por um lado, está tendo dinheiro, mas também está tendo financiamento para a evangelização do reino e para a evangelização em massa que precisa ser acontecida para que a volta de Cristo seja antecipada. Então, por outro lado, também tem essa parte onde eles estão ali sendo enviados e sendo mantidos à China. Então, há muitas pessoas também que não conseguem chegar a isso. Agora, a questão dessa riqueza, desse poder, eles têm, tanto que eu ensinei que os 3 reis magos, que fala lá, eles vêm da onde? Do Oriente. China, Coreia e Japão, mas aí é uma outra aula, eu explico para vocês. Que apareceu para Jesus e a Bíblia diz que ele abriu o quê? Para eles os tesouros. A Cilei sabe, muitos alunos nossos sabem que aprenderam isso. Eles levaram o quê? Algo dos seus tesouros. Qual é o outro? Aqui perguntaram sobre os que estão no seio de Abraão. Mas acho que é aquilo que você já respondeu, né? Uhum. Os que dormem e tal. Aqui, deixa eu ver. Se você acha importante deixar explicação para a igreja que vai ficar. A gente não está conseguindo nem dar explicação para os que estão aqui ainda, né? Explicação o quê? Explicação da igreja que vai ficar. Certo de que cremos, né? Que nós vamos subir antes. Mas deixar diretrizes para ajudar quem porventura ficar. Na verdade, as pessoas que forem ficar, elas teriam uma complicação muito grande no contexto de que elas não têm o Espírito Santo para convencê-las. E não haverá quem pregue, não haverá quem ministre.
Entendeu? Não haverá quem possa trazer a mensagem e além do que o Espírito Santo foi tirado. Então, o que vai salvar elas vai ser as experiências que elas tiveram no caminhar com Deus. Mas, por exemplo, hoje, a pessoa está na igreja Uhum. e é pregado a palavra. E a gente sabe que quem vai convencer ela é o Espírito Santo, né? Mas todo esse tempo ela caminhou, conheceu a palavra e não deixou que o Espírito Santo convencesse dela das verdades, né? Por que ela iria se convencer quando a igreja fosse tirada? Na verdade, Ela já não tem mais nem ajuda do Espírito Mas Santo. é o exemplo, por exemplo, eu entendo o seguinte, que ela pode até saber que é a verdade, mas ela não quer a verdade. Há muitas pessoas que, por incrível que pareça, pastor, tem alguém assim que sabe que é a verdade e não quer a verdade? Tem. Porque às vezes, por exemplo, é que nem remédio. Ninguém gosta do remédio porque ele é amargo. Mas aí sabe aquele remédio, se eu tomar, no momento de enfermidade, aquilo vai me trazer bem. Mas alguém pode dizer, eu não vou tomar. Mas ela sabe que aquilo ia fazer bem. E ela não toma, ela sofre as consequências por não ter tomado. E aí ela vai se arrepender e falar, poxa, eu deveria ter tomado. Aí ela vai tomar depois que já está com as consequências. Não diferente, vai ser isso que vai acontecer na grande tribulação. Só que na grande tribulação, para eles serem salvos, eles vão ter que pagar com a vida. E aí a gente pode abrir uma outra live, porque aí a gente vai entrar em assuntos que tem muita gente que não acredita que vai ter salvação. E na verdade tem textos que falam que os justos vão pagar com a própria vida. E aí não vai ser fácil, porque para ser salvo vai ser como mártires. E aí também a situação é muito delicada. Mas aí é uma outra situação. Então, o que eu posso, respondendo a pergunta, que eu posso dizer, eu tenho que deixar agora. Então elas estão conhecendo agora, falando sobre isso, e lá naquela ocasião é onde elas vão tentar individualmente, cada uma delas, a tentar em busca da sua salvação, e aí vai pagar com a própria vida, com seu sangue, vai ser mártires, aquelas questões vão ser torturados, mortos, e não se entregar ao anticristo e as condições do anticristo. A Tânia, ela falou que ela tá meio confusa, que ela não tá conseguindo entender e completar o raciocínio. Qual? Tânia, então, veja qual que você não entendeu, porque assim, a gente está respondendo perguntas. Então, ele não está dando um esclarecimento sobre um texto bíblico, né? Está falando especificamente sobre um texto bíblico, como foi na semana passada. O que nós estamos fazendo agora é respondendo as perguntas das pessoas, né? Então, quando eu faço uma pergunta, ele está respondendo com base nessa pergunta, tá? Então, qualquer coisa também você pode rever o vídeo, né? Depois que vai ficar gravado no YouTube, para tentar entender qual foi a pergunta e a resposta que ele deu. E caso fique alguma dúvida a mais em você, você pode estar aqui perguntando que a gente vai esclarecer para você, tá bem? Aqui tem outra pergunta. Pastor, não seria os 144 mil escolhidos que irão propagar a palavra depois de que a igreja subir? Para Israel. Para Israel e para o mundo. Mas eles vão pregar o evangelho do reino. Nós estamos pregando o evangelho da paz. Também é outro assunto que a gente vai precisar falar com o tempo. É que assim, são várias fases. Vai haver o arrebatamento e depois vai haver várias fases, 144 mil. Do manifestar, vai ter a guerra. A gente pode até pensar depois. Vão pregar o evangelho especificamente sobre o tempo do arrebatamento que vai acontecer. Aí depois o tempo da guerra Gog e Magog. Depois o milênio, o Armagedon. Porque você entende, são várias fases. E cada fase Deus está falando o que vai acontecer. Então, exatamente, os 144 mil é para a fase para os judeus. Sim, né? Sairá do povo deles. Tal. E para os gentios, é aqueles que vão permanecer na grande tribulação. Uhum. Porque acho que vai ter duas guerras, né? Se eu não me engano. Gog e Magog, e tem mais uma segunda vez. Então, são coisas, são várias fases. Porque na verdade a gente tem pouco tempo para a gente explicar tudo isso. A gente mas pode fazer
a gente pode né? Organizar isso, sim. Então tá. Uma pergunta, uma coisa muito interessante. Quanto tempo nós temos? 25 minutos. 25 minutos, Eu acho que isso pra gente fechar a live de hoje, né? E... Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. A gente tocou no assunto que o Wesley fez aqui, eu estava vendo aqui. Ele está perguntando se as duas testemunhas, Moisés e Elias. Sim. Não é. E nem Enoque. As duas testemunhas, eu vou te explicar para vocês por quê. As duas testemunhas são duas pessoas comuns do povo de Israel. Alguém diz, pastor, vai ser Enoque, ou vai ser Moisés, ou vai ser Elias, porque os dois foram arrebatados. Nem Moisés, nem Elias foram arrebatados. Elias foi levado no redemoinho. Não há texto na Bíblia que fala que foi arrebatado. Redemoinho, o texto é bem claro, diz que o redemoinho levou Elias. E redemoinho mostra que é morte, porque onde o redemoinho vem, ele vem trazendo destruição. Ele não foi levado com carro de fogo. O carro de fogo separou Eliseu e Elias, levou ele para Eliseu longe de Elias, porque o redemoinho, quando viesse, ele ia sugar Elias. E agora imagine um homem dentro de um redemoinho. Se houver um médico, um enfermeiro, sabe o que eu vou dizer? O vento para sugar um homem, levar um homem, ele não vai ser sugado, ele vai ser girado nesse redemoinho. Há deslocamento de órgãos, porque ele o corpo está se movimentando, há deslocamento dos órgãos, então a morte, porque o que Elias pediu? Para morrer, e Deus falou, tudo bem, unge lá 3 pessoas, Jeú, Azael e Eliseu no teu lugar, você vai morrer. E Deus mandou o quê? Um redemoinho, para matar ele. Se ele tivesse pedido o que ele falou, Senhor, me arrebata. Deus respondeu para ele da mesma forma, tanto que não há um texto na Bíblia que fala que ele foi levado ao céu no redemoinho. E só pode ir ao céu em 2 condições. Arrebatamento ou na morte sendo justo. Foi o que aconteceu com ele. Ele morreu, ele pediu a morte e ele foi levado no redemoinho. Eu vou chegar lá. Aí, o Moisés... A Bíblia diz que Miguel, lá no livro de Judas 6, a Bíblia diz que Miguel briga com... Satanás briga com Miguel pedindo o corpo de Moisés. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é que matou Moisés. Moisés também não foi a morte. E aí também é um outro texto que a gente vai depois pode falar. Quem matou o próprio Moisés foi Deus. Então, ambos estão mortos. Entendeu? E eles não podem vir na terra de novo. Porque a Bíblia diz, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E a Bíblia diz que as 2 testemunhas vão morrer. Então Elias e Moisés já estão descartados disso. Porque eles já morreram. E a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então eles já morreram. Por isso que quando eles apareceram no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que eles apareceram como um corpo glorificado. E para Jesus falar com eles... A Bíblia diz que veio uma glória sobre Jesus e Jesus ficou como se glorificado. Porque Jesus não poderia falar com eles se ele não tivesse com o corpo glorificado. Porque eles já estavam glorificados. Entendeu? Então Jesus vai e fala com eles transformados, com o corpo glorificado. E o assunto que Jesus vai falar ainda para os discípulos, falou assim, vocês não contem nada aí só ninguém. Vamos ler isso para vocês, contar isso para vocês aqui. Vamos ler. Vou mostrar isso para vocês. Mateus 17. Versículo 2. E transfigurou-se diante deles. Vamos ler o 1 primeiro. 6 dias depois... Vamos ler melhor ainda. Vamos ler 16, 28, para você entender. Jesus assim, em verdade vos digo que alguns que há, dos que estão aqui, está falando dos 12 discípulos,
alguns dos discípulos que estão aqui, que não provarão a morte, em outras palavras, vocês não vão morrer antes que veja o Filho do Homem no seu reino. Olha que tremendo. É como se ele estivesse dizendo para vocês, ó, entre vocês 12 aqui, vai ter alguns de vocês, eu já vou citar quem são, Pedro, Tiago e João, não vão morrer antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Preste atenção. E isso é tremendo. Então Jesus estava dando já uma dica, ó. Daqui a pouquinho vai acontecer algo que vocês vão ver eu sendo transferido para o reino de Deus. Alguns de vocês. Vamos lá, versículo 17. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Versículo 2. Transfigurou-se. Esse transfigurar é o que ele diz no versículo 28. Vocês vão ver o Filho do Homem no seu reino. Para eu entrar no reino, tem que estar transfigurado. É por isso que Elias e Moisés desceram já com o corpo glorificado. A Bíblia diz assim, ó. Vamos lá, versículo 2. Transfigurou-se diante deles e quem? Pedro, Tiago e João. O seu rosto se resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E agora olha o texto, versículo 3, que legal. E eis que lhes apareceram. Note que não apareceu antes que Jesus fosse glorificado. Quando ele se glorificou, aí apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Por que eu disse isso? Porque Jesus, é como se Jesus, naquele momento que estava falando com Elias, ele já experimentou antecipadamente da morte, antes dele morrer, ele experimentou o corpo glorificado. Ok? Tanto que isso era tão particular e tão especial, que olha o que vai dizer no versículo 9 do capítulo 17. E descendo eles, Jesus, Pedro, Tiago e João, Jesus ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, Moisés e Elias foram mortos, e a prova disso que eles estavam no corpo glorificado, e é por isso que Jesus se glorificou, e eles não podem voltar como testemunhas, porque senão eles vão ter que morrer de novo, e aí Deus vai contra a palavra dele, que diz que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, então não tem como. São duas pessoas comum. Aí alguém fala, pastor, mas aí ficou Enoque. A Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si, que ele andou em tanta perfeição com Deus, que a Bíblia tomou Enoque para si. Agora a grande pergunta, como é tomar para si? A gente pode entender, o que é tomar para si? Ser transladado? Também. Por exemplo, eu acabei de perder um amigo meu a semana passada, cristão, né? Teve câncer, estava lutando com câncer e ele morreu. Eu mesmo disse, Deus tomou ele para si. Ele não foi arrebatado. Ele não foi transladado. E eu não estou dizendo que, com isso, estou dizendo que Enoque não foi. Amém? Mas fica uma interrogação. O que pode ser tomar para si? Ele andou em tanta perfeição e foi tomado para si. Jesus andou também em tanta perfeição, mas ele morreu e foi tomado para Deus. Ou você acha que Enoque foi mais perfeito que Jesus? E Jesus passou pela morte. Ah, pastor, mas ele tinha o plano de morrer por nós. Sim, eu até concordo. Mas o que a gente tem que perguntar é isso. E o texto não diz isso. Eu sei que essa teologia, tem uma teologia que fala que é Elias e Enoque, Enoque e Moisés, Moisés e Elias. Gente, quero deixar bem claro, são duas pessoas comuns tiradas do povo de Israel. Vão ser duas testemunhas. Amém? Acho que um dos grandes
questionamentos às vezes na cabeça das pessoas a gente pode falar sobre isso na outra live, até que a gente viu uma reportagem sobre enxames de gafanhotos que tá vindo sobre a Terra. Até o Brasil, falaram que tá para vir para o Brasil. Tem uma reportagem no Instagram da doutora Damares lá, eu estava vendo, ela tá falando que tem tudo para vir para o Brasil esse enxame de gafanhoto que está saindo da África e indo para lá. E aí é aquela coisa, a gente começa a ver o mundo, o quadro que o mundo está vivendo, de uma preparação para o anticristo. E a gente pode deixar para outra live falar sobre... Se vocês olharem a NASA divulgou agora que está para chocar no mês de abril um asteroide com o planeta. Um asteroide para se chocar com o planeta. Ele tem tudo, ou melhor, tem tudo para se chocar, vai passar bem perto. E é interessante isso, eu já dizia isso, tem gente que estuda comigo, sabe que eu dizia isso, porque a NASA não está falando agora, a NASA já falava isso há muito tempo, que ia chocar entre 2016 a 2028 um asteroide ia ter. Se você pegar a reportagem no YouTube, já tem de mais de 10 anos que a NASA vem falando sobre isso. Entre 2016 a 2028. E ele está dizendo que é um asteroide. Se eles dissessem para mim que era um meteoro, meteoro não tem forma. Asteroide, ele é quadrado ou retangular. Então eles estão olhando e eles falam que ele vem descendo. Na verdade, o que eles estão chamando de asteroide é a Nova Jerusalém também, que ela é retangular. Só que eles não conseguem enxergar. E o asteroide que a NASA diz, ele é todo dourado. A Nova Jerusalém celestial é dourada. Mas a gente vai deixar isso para outra live, a gente vai falar sobre isso, vocês vão ver como é tremendo isso. E vou mostrar para vocês a respeito disso, é muito legal. A NASA está falando sobre isso. Amém? Uma pergunta, se for rápido. Quanto tempo? 10 minutos. Rápido. Perguntaram aqui. Se o homem foi dado morrer uma só vez, e Lázaro então? Depois disso, vi seu juízo. Interessante a pergunta que ele faz. Você tem menos de 10 minutos para responder. O que aconteceu com Lázaro? Todas as pessoas que morreram naquele momento, e essa é uma pergunta que fala assim, se o homem é dado a morrer uma só vez, depois vinha o juízo, a pergunta de Lázaro, há outras pessoas que foram ressuscitadas além de Lázaro, aquele jovem Eutico. Então, por que eles ressuscitaram? O que Deus está dizendo, a homem foi dado a morrer uma só vez, ele está dizendo o seguinte, ele morreu. E se a sua alma foi para o paraíso ou para o lugar, ela não poderia voltar. Ele não completou, vamos dizer. Entendeu? Por mais que demorou 4 dias, por mais que tenha demorado 4 dias, a alma dele ainda estava, porque Deus já sabia, Deus tinha falado assim. Tanto que, o que Jesus vai falar antecipadamente antes de ressuscitar? Lázaro dorme. Entendeu? Mas eu vou despertá-lo. Jesus já tinha dito isso para eles, e isso estava dentro do propósito. Então, na verdade, quando fala assim, a homem dada morreu uma só vez, depois vinha o juízo, justamente é quando isso morreu, depois de muito tempo ele vai ressuscitar. Não, no caso de Lázaro ainda está dentro do propósito que a gente pode até falar, porque eu tenho que gastar mais tempo para falar, citar outros versículos. A gente tem quantos minutos? Menos de 5. Então não vai dar. Mas eu posso falar e dar os versículos e mostrar, caso o contexto de Lázaro é diferente, como as outras ressurreições também é diferente, não entra nisso. Mas depois a gente pode falar. E acho que é uma das perguntas que você pode deixar até para responder. Eu vou até anotar aqui, tá bom? A questão é a seguinte, a gente vê todo esse contexto do mundo, guerras, pestes, doenças vindo, e nós, às vezes algumas pessoas podem falar assim, tá, mas na época do meu avô, do meu pai, eles já passaram por isso, já passaram por guerras, né, por pestes, por fome, e sempre eu escutei meu pai ou minha avó ou o pastor lá daquela igrejinha falando, Jesus está voltando, Jesus está às portas, tal.
sempre se conviver com isso. E às vezes algum jovem tá olhando pra gente falando isso agora, que todo o contexto do mundo Jesus tá voltando, e aí ele pode pensar, tá, isso daí eu escuto desde a minha avó falando que Jesus tá voltando. Por isso, muitas vezes, eles continuam não acreditando que a verdade que Jesus vai voltar. Então, a pergunta para você é, o que te dá tanta certeza hoje que você fala que tudo o que está acontecendo no mundo, que não é muito diferente do que aconteceu no passado, o que te dá toda essa certeza? Que o quadro é a preparação para a volta de Cristo nessa geração, nesse tempo. Não pode ficar para a pergunta da próxima live, porque não, também não vai responder. Não consegue responder, mas para deixar você em casa pensando, né? O porquê que muitas vezes nós podemos pensar assim, já se falava isso há muito tempo, mas o que hoje, nós que estamos olhando o contexto bíblico, nos dá tanta certeza de que Jesus realmente está às portas para voltar, amém? Quantos minutos falta? Falta 5. Uma coisa que é interessante falar para vocês, eu queria mostrar, eu sei que alguns de vocês já sabem, eu quero deixar até para a gente falar na outra aula também. Vou mostrar aqui, hoje nem usamos quadro. Não teve aula, né? A gente só respondeu por Foi mais bate-papo. Mas eu vou fazer uma coisa aqui que é interessante, o Eric falou que a gente tem 5 minutos. É importante vocês entenderem isso. Deus tem hierarquia angelical, né? Que a gente fala de anjos, arcanjos, serafins e querubins. E nessas hierarquias angelicais, Deus tem as missões para esses anjos, né? Então, um exemplo, anjos da adoração, há anjos da batalha, ou guerra. Deixa eu pegar uma caneta. Aí, batalha ou guerra. E há anjos mensageiros. Há muitos que já estão aí na live, já estudaram comigo, sabem disso, eu já passei isso para eles. Mas alguns aí são novos e é importante passar isso para você. Os anjos de adoração, eles tinham um líder, que era Lúcifer. Ele cuidava da adoração. O da batalha é Miguel. E o mensageiro, Gabriel. Ok? Isso era os 3 anjos que no céu eles executavam essa missão. Amém? Tanto que quando eles vêm para a terra, Miguel vem na batalha, Gabriel vem trazer a mensagem, mas a adoração está desfalcada, por isso que depois da queda de Lúcifer, né? Lúcifer caiu, foi tirado. E aí você vai entender que Deus, ele vai falar assim, que o Pai busca os verdadeiros adoradores que adorem de espírito e verdade. A igreja substitui o papel da adoração. É isso que Deus fala lá em João, que nós já falamos em João 4. Que a igreja substitui o papel da adoração. Deixa eu pôr aqui. João 4. Note isso, é importantíssimo. Deus precisa, além desses anjos, que tem um papel, que nós podemos falar, e há alguns textos, depois eu vou citar, mas é só para você pensar. Deus precisa de nações que tenha essa função. E aí a gente vai, uma nação que tem essa função, que está ligado, porque a adoração, uma nação, se a gente for ligar a adoração, quem é?
Quer ver? A adoração. Porque o que é adorar? Adorar é muito mais do que cantar, amém? Não é cantar. Adorar é fazer o que Israel faz. Ele tem uma vida de devoção a Deus. Jejum, oração, oram 3 vezes por dia, são fiéis em tudo que ganha e dar a Deus. Eles têm uma vida de adoração a Deus. Então Israel é a adoração, é o país da adoração. Tanto que lá é a capital espiritual, está lá, que é Jerusalém. Quando eu falo de uma batalha, 2 países se unem a Israel no contexto hoje. 2 países se uniram a Israel no contexto hoje. Quem é? Batalha. Estados Unidos. Pode ver o país que da guerra é o Miguel, sempre está envolvido nas guerras, mas eles sempre estão do lado de Israel. E qual o outro país? Mensageiro? Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil é o celeiro de onde manda os pregadores para o mundo. E olha que você vai entender. Nunca houve na história do país, do mundo, um presidente que vai na ONU e prega uma mensagem dizendo, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele prega ao vivo para todo mundo ouvir. Um presidente, e o Brasil hoje está levando uma mensagem, tanto que, preste atenção, o anticristo ele precisa de uma economia quebrada. E isso que muitos países estão vivendo hoje da quarentena vai trazer um caos econômico. Os Estados Unidos, que é o país da guerra, criou guerra contra esse tipo de comportamento, contra o coronavírus. Ok? Tá acabando? Vamos continuar, só vou pegar um pedaço.